tema da nossa mensagem de hoje é uma aliança de esperança e paz. Peço que você abra sua Bíblia numa carta que está no Antigo Testamento. Profecia de Jeremias, capítulo 29. Nós vamos ler parte dessa carta, não vamos ler toda a carta. Vamos ler do versículo 4 ao versículo 14. É uma carta que Jeremias escreveu aos cativos da Babilônia. Em 605 a.C., Nabucodonosor enviou pela primeira vez seus exércitos contra Jerusalém e levou muita gente. Ele fez isso, nesse grupo foi, por exemplo, Daniel, foram também os seus amigos, e muita gente foi ali. Ele voltou cerca de 7 ou 8 anos depois, lá por 597, você se lembra que na contagem antes de Cristo é de trás para frente, não é? E então ele levou mais coisas da casa do Senhor, como levou também o rei Joaquim, ele levou profetas, sacerdotes, foram levados também. Houve uma terceira vez, alguns anos depois, e então Jerusalém foi totalmente arrasada, o templo destruído, as muralhas caíram, e elas só vão ser reconstruídas, a cidade só vai ser reconstruída em 70 anos depois, quando Deus mesmo promove a volta do exílio, a volta do cativeiro. Então agora se coloque no lugar dos judeus, dos homens e mulheres que estavam naquela situação, coloque-se no lugar deles, para que você compreenda o impacto dessa carta que o profeta Jeremias, que trabalhou em Jerusalém, que esteve em Jerusalém o tempo todo, profetizando, olha, isso vai acontecer, que foi odiado pelas autoridades, pelos falsos profetas e pelos falsos sacerdotes, aqueles que estavam na função, mas que abandonaram a sua tarefa, abandonaram a vocação, para dizer aquilo que agradava aos ouvidos do povo. E lá está Jeremias dizendo, vai acontecer. E aconteceu. E durante o período, continuou Jeremias lá dizendo, olha, Deus está com vocês. O que eu disse na semana passada, você vai se lembrar daquela mensagem em Daniel 1:8, né? Longe de casa, mas perto de Deus, você se lembra? Lembra? Faz um pastor feliz, diga assim, lembra, pastor? Então, aí você vai lembrar que Deus estar lá é alguma coisa que pode ser muito desconfortável, porque Deus ainda está cuidando do seu povo. Então veja, terra, por exemplo, estar na terra, faz parte da aliança abrâmica. A aliança abrâmica, ela não é quebrada, entendeu? Aspectos dela permanecem. É por isso que Israel ainda está na terra. Mesmo depois de ter sido deportado, mesmo depois de ter sido exilado, volta sempre. A última vez foi em 1948, quando o Estado foi formado. E lá está. Novamente, dentro daquilo que eu falei antes, isso não quer dizer que aquela é uma nação que honra Cristo, o Messias. Isso significa que Deus honra a palavra dele, ele vai cumprir a palavra dele sempre. Tirar o povo da terra, trazer o povo da terra, significa que Deus mantém a sua aliança e que Deus migra da administração da antiga aliança para a nova aliança, mas o pacto abrâmico, ele continua, ele tem aspectos de continuidade ao longo de todo esse período. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Lá não está escrito só, eu vou multiplicar sobremodo a tua semente. Lá não está escrito só, darei essa terra a você. Lá também está escrito, em ti serão benditas todas as nações da terra. E Paulo diz aos Gálatas que quando Deus disse isso a Abraão, Deus estava pré-anunciando o quê? O Evangelho. Então tem aspectos de continuidade. Então, se você é um hebreu, no tempo de Jeremias, você foi levado da sua terra. Você sabe que alguma coisa está errada. Você sabe que o pacto Deus não quebrou. Você sabe que você quebrou o pacto. Mas Deus continua agindo. Não, eu estou dentro do pacto. Vocês quebraram, mas pensam que eu simplesmente joguei fora? Não. Eu vou fazer uma nova aliança, que é um desenvolvimento, eu posso usar essa palavra, desse pacto, que continua trazendo o evangelho pré-anunciado a Abraão. Mas eu não vou simplesmente jogar o meu pacto fora. A nova aliança é como uma nova administração do pacto de Deus dentro do pacto maior que a gente chama de pacto da graça. A antiga aliança, a nova aliança estão dentro disso. E Deus está caminhando para lá.
2 capítulos depois desse aqui, capítulo 29, o profeta vai fazer aquela famosa profecia. No capítulo 31, versos 31 a 33. Eu farei uma nova aliança que não será quebrada. Vocês não vão abandoná-la como seus pais abandonaram. Eu vou sustentar essa nova aliança. Eu vou colocar a minha lei dentro de vocês. Ninguém falará para o outro, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão. Então Deus está administrando o seu pacto. Deus não está simplesmente jogando fora, mas Deus está administrando o seu pacto. Então, se você está na Babilônia agora, você sabe que tem alguma coisa errada, não com Deus, mas com você. E quando você está lá, você quer saber o que vai acontecer. Porque o crente, seja do Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, ele é um bicho muito estranho. O que vai acontecer? O que vai acontecer? E aí o que aconteceu? Eles começam a procurar videntes, profetas, que falariam em nome de Deus. Eles encontram profetas lá naquela terra. E esses profetas falam para eles. E falam exatamente o que eles querem ouvir. Não é bom quando a gente ouve aquilo que você quer ouvir? Não é? Pode falar, gente. Vai dizer que não. Não é assim. Eu sei que você está aí assim, poxa, a gente vai falar, o pastor vai dizer. Aí você vai ouvir aquela pregação que só fala heresia e você está, é isso que eu queria ouvir? Não, tem outras coisas também, não é? Você quer namorar comigo? Quero. Nossa. Uau. Aí você fica assim, poxa, nem, né? Casa comigo? Sim. Já viu? Aquele pessoal que faz isso nos estádios, né? Aquele que faz isso bem em público. E ela diz, não. Que coisa horrível. É bom quando a gente ouve aquilo que a gente quer ouvir, não é? Mas não quer dizer que seja sempre bom. Principalmente quando se trata da vontade de Deus, do que Deus vai fazer. Então, devidamente ambientados aqui, vamos conseguir olhar melhor para o texto de Jeremias 29, 4, até o verso 14. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Eu ainda sou o Deus de Israel, viu? É isso que Deus está falando para eles. Eu ainda sou o Deus de vocês. Pensaram que não? Pensaram que eu joguei fora, puni vocês, disciplinei vocês, e agora, olha, que se virem. Não, não. O Deus de Israel. A todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Isso é muito importante. Eu, o Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos, Yahvé da aliança, eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. E o que ele diz? Construam casas e morem nelas. Plantem pomares, comam o seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas, aumentem em número, porque isso faz parte da minha promessa a Abraão, e eu continuo fazendo isso com vocês, e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade, a cidade de Babilônia, lá onde eles estão, as cidades daquela nação. Para onde eu os deportei, e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz, vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, lá dentro da aliança mosaica. Cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado de vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor. E trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Essa é a palavra do Senhor. Podemos ir embora? A gente cumpre o resto do horário só louvando a Deus?
Isso fica soando na cabeça de vocês, nos ouvidos de vocês, como fica na minha? Porque quando eu leio um texto desse, eu passo a pensar, acho que eu vou estragar se eu continuar pregando, entendeu? Acho que tá bom, não precisa mexer. Você viu o que Deus fez aqui? Primeiro, olha, nada que está acontecendo com você aconteceu porque o diabo é ruim. O diabo é ruim, sim, mas não foi ele que fez isso com vocês, não. Nada que aconteceu com vocês aconteceu porque uma nação mais poderosa que vocês foi capaz de invadir vocês. Sim, naquele momento Babilônia era muito mais poderosa do que a nação israelita, mas não foi por isso que vocês foram enviados para o exílio, não. Nada do que aconteceu com vocês aconteceu porque vocês não foram suficientemente fortes ou capazes. Não, vocês não foram realmente. Vocês estavam com muito medo o tempo todo. Mas não foi por isso que vocês foram exilados na Babilônia. Eu, o Senhor dos Exércitos, diz o Senhor, eu deportei vocês de Jerusalém para a Babilônia. Eu peguei vocês aqui e coloquei lá. Eu tirei vocês do Egito, coloquei na terra prometida. Agora eu tirei vocês da terra prometida e coloquei na Babilônia. Porque vocês quebraram os termos da minha aliança. Então, só isso aqui já é uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque você para assim e pensa, peraí, Deus está fazendo tudo isso. E aí você tem dois pensamentos aqui. Bom, o Senhor ainda está conosco. Bom, o Senhor ainda está nos conduzindo. Mas você pode pensar assim, o Senhor está nos disciplinando de forma muito intensa, está se vingando de nós porque nós o abandonamos. Então, daqui para frente, vai ser só Ele batendo na gente o tempo todo. E sim, talvez você começasse a pensar nisso logo que a carta chega e antes da leitura da carta, pelo enviado de Jeremias, certamente ele disse isso que está aqui. Olha, assim diz o Senhor, não sou eu, nem é Jeremias, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, que deportou nosso povo de Jerusalém para cá. Então agora eu vou ler o que diz o Senhor. Então é o Senhor. Você já fica, bom, se ele tirou a gente lá e colocou aqui, não deve vir coisa boa aí. Não deve vir coisa boa aí. E aí o que acontece? Construam casa. Espera aí. A gente se mudou então e agora a gente vai construir casa. Construir casa. Entendeu? A terra não é nossa. Isso aqui não foi prometido para a gente. Nós não temos vínculo com essa terra aqui. Por que isso foi falado? Você viu que a razão está aí no versículo 8. Então, antes da gente continuar, a gente precisa ir para o versículo 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês. Qual é o desejo de vocês? É óbvio. Se eu e você estivéssemos lá, qual seria o nosso desejo? Eu quero voltar para Jerusalém. Ainda mais que nesse momento aqui, Jerusalém ainda está lá. Isso aqui foi na segunda leva, então ainda está lá. Ainda dá para voltar. O Senhor podia fazer isso. Senhor, nós já aprendemos a lição. Nós já vimos que realmente a coisa é feia. Um grupo veio antes, agora vem um segundo grupo. Tá bom, Senhor, nós já aprendemos. Se tem uma coisa que o pecador tem muita dificuldade de fazer, é admitir que ele ainda não aprendeu. Nós somos muito difíceis com isso, irmãos. Nós vamos progredindo na fé, e tem muita gente aqui que está progredindo, sim. Nós olhamos e vemos pessoas crescendo na fé. Mesmo essas pessoas, de vez em quando, Deus precisa lembrar, não, ainda não aprendi como devia ter aprendido. Se nós estivéssemos lá, nós faríamos a coisa natural. A coisa natural é, Senhor, já aprendemos a lição. Nossa, olha, não quero mais isso não. Eu não quero mais passar por essa aflição. Vamos voltar e vamos servir ao Senhor. Mas Deus olha o coração e Deus diz, não, ainda não. Vocês não estão prontos, não. E você sabe disso porque mais adiante ele disse, lá no versículo 11, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. E ele vai dizer que os pensamentos são bons, não é? Ele vai falar isso. Mas ele não vai dizer, então agora como meus pensamentos são bons, são de paz, são de vida, são de esperança, vou levar vocês todos de volta. Não. O que ele vai dizer é basicamente o seguinte, vocês ainda não estão prontos. Veja na sequência o versículo 12. Então, quando eu vier, finalmente, quando eu chegar aqui, para dar um futuro e uma esperança para vocês, então vocês me invocarão,
se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Eles tinham clamado muito ao Senhor. Eles tinham dito, Senhor, o teu templo está aqui. Senhor, essa é Jerusalém, esse é o Monte Sião. O teu nome está revelado aqui. A tua presença está ali, a arca da aliança está aqui. Tudo está aqui. Alguns, então, eram tão seguros disso que eles diziam, o templo do Senhor está aqui. Esse é o templo do Senhor. Ele nunca vai derrubar o seu templo. Eles tinham orado muito, eles tinham pedido muitas coisas, mas, irmãos, se há outra coisa que também crente tem dificuldade, é entender o que é oração. A gente usa muito a oração quando a gente está enfrentando dificuldades e problemas. Como a gente se torna gente de oração, finalmente. Senhor, salva-nos, Senhor, socorre-nos, Senhor, ajuda-nos. Não tem nada de errado nisso, não. Tá? Meu irmão, quando você estiver passando por aflição, é para clamar ao Senhor mesmo. O problema é quando a oração só sai para isso. É por isso que quando você treina, por exemplo, a leitura orante, ou seja, você usa os salmos como modelo de oração, e como oração, você tende a ajustar melhor as suas orações. O salmista, ele diz, Senhor, eu fui afligido por causa do meu pecado. Não, ele reconhece o pecado dos outros também, mas ele diz, foi o meu pecado. O salmista diz, foi bom ter passado por aflição. Foi bom, porque para que eu conhecesse os teus juízos. Entendeu? Ele faz você confessar isso. A igreja, em Atos 4, ela reflete isso quando ela diz, Senhor, olha para as ameaças deles, aqueles mesmos que haviam matado Jesus algumas semanas antes, que haviam prendido Pedro e João, apóstolos ali muito importantes naquele contexto da igreja, não é? Bem no início da igreja. E quando eles oram a respeito da situação, ele diz, Senhor, olha para a ameaça deles e concede aos teus servos ousadia. Concede ousadia para que nós continuemos a pregar a tua palavra. Viu? Oração moldada pela palavra de Deus, oração informada pela palavra de Deus. Porque senão nós oramos e Deus não faz a coisa ruim, Deus não vai fazer a maldade de ouvir orações que não são orações, segundo a vontade dele, que são apenas petições, porque nós queremos o conforto, nós queremos livrar. É Faraó dizendo, orem também por mim. Você se lembra que teve um momento que Faraó disse isso? Então vocês vão, orem por mim também. Já conheci tanto não crente que faz isso. Pastor, ora por mim lá e tal. A gente indo para a igreja, vamos para a igreja? Não, agora não dá. Mas ore por mim lá. Dá vontade de orar, Senhor, pesa a mão para ver se ele aprende. Pesa a mão, né? Para ver se ele se arrepende. Né? E ao invés de lá, ele vem. E o lá dele se torne aqui. Né? Então o povo não estava pronto, é isso que Deus está dizendo para eles. Então vocês me invocarão. Deixa passar os 70 anos que está no versículo 10. Deixa passar esse tempo para que vocês vejam. Não, semana que vem, não vai resolver. Olha, mas tem um profeta aí que disse, olha, pode, não desfaz a mala não, meu amigo. Não, está na sequência da carta. Não desfaz a mala não. Pode já, a gente vai chegar aqui, olha, é só um períodozinho aqui, a gente já vai voltar 3 semanas. Não, olha, vai 4 semanas, 3 meses, 2 anos, 10 anos, 15 anos. E, papai morreu. Ele já veio com certa idade e não vai voltar para Jerusalém. Olha, o neném nasceu. Olha, no verão, em Jerusalém, você vai estar lá. O neném cresceu, o neném virou adolescente, o neném casou. E eles ainda estão ali. Deus está dizendo, vocês ainda não estão prontos. Eu estou cuidando de vocês. Vocês não percebem? Eu estou cuidando de vocês. E vocês não estão prontos. Se eu deixar vocês voltarem agora, vocês vão simplesmente fazer exatamente a mesma coisa que vinham fazendo. E ainda dizendo, estamos orando ao Senhor. Irmão, você já leu o livro de Malaquias? O livro de Malaquias acontece quando o templo já está sendo utilizado de novo. Já passou o período de Ageu, né? Vamos erguer a casa do Senhor. Eles erguem a casa do Senhor. Passou o período de Zacarias, Malaquias, o último profeta gráfico, né, o que tem escrito no Antigo Testamento. Ele diz assim, fizeram o templo, vocês reconstruíram, agora vocês trazem o animal com defeito para mim. Vocês vêm para cá orar, mas você diz assim, o Senhor não nos ama. Em que o Senhor nos amou?
Peraí, eu escolhi Jacó, aborreci, deixei de lado Esaú, e vocês estão perguntando em que eu amei vocês? Isso porque Deus disse aqui, vocês ainda não estão prontos. Já imaginou se Deus simplesmente, depois de uns 9 meses, 10 meses lá na Babilônia, diz, vamos voltar agora, já aprenderam a lição? Aprenderam a lição. Né? Deus não faz isso, nós fazemos isso. Né? Papai, mamãe, você não faz isso de vez em quando? Você começa um negócio falando com seu filho, não vai fazer, não vai fazer, daqui a pouco está fazendo e a criança fica lá. É fácil, é só insistir. Insistir ele vai deixar. Você sabe do que eu estou falando, não sabe? Só vai tomar o refrigerante se comer a comida toda. A criança come um pouquinho, deixa para lá, passa a hora, eu tenho que me livrar disso, eu tenho muita coisa para fazer. Então, toma aí, pronto. Deus não faz isso. Deus vai tratar do nosso pecado. Vai tratar do nosso pecado. Por isso ele diz, então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, porque na verdade eu nunca fui para longe, eu nunca deixei vocês é que me abandonaram, diz o Senhor. E farei com que mude a sorte de vocês, as circunstâncias, a situação. Eu os congregarei de todas as nações, de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor. E trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Mas, então, primeira palavra aí do verso 12. Então, lá, quando? Quando chegar no tempo certo, quando vocês já estiverem curados da idolatria. Então, sim, como eu disse, Malaquias aponta para vários erros, mas nenhum deles é a idolatria. Da idolatria, Israel foi curada. Ela volta e não quer mais saber de ídolos. A gente tem que voltar para o verso 5, então, para começar a ouvir isso, e com uma vantagem, porque a gente já leu o que está, né, eu dei spoiler para vocês, então vocês já sabem o que vem lá adiante. Porque Deus dá ordem muito estranha. Construam casas, morem nelas, plantem pomares, comam seu fruto, casem, tenham filhos, escolham esposas para os seus filhos, escolham esposos para as suas filhas. Vamos lá, aumentem, não diminuam. Espera aí, Senhor, a gente quer voltar. Não, vocês não vão voltar. Meu irmão, o que você faz quando aquela circunstância na qual você está, Deus diz assim, não, vive a circunstância. Confie em mim e vive a circunstância. O apóstolo Paulo passou por isso lá no final da segunda carta aos Coríntios. Um espinho na carne. O espinho da carne é um dos textos mais fáceis de ser interpretado nas Escrituras. É só você dizer, não sabemos o que é. Pronto, resolveu. Olha só que maravilha, né? Ficar tentando para lá e para cá. Paulo não disse. Então eu tenho um monte de tese, eu conheço, já li bastante sobre o assunto. Mas nenhuma delas convence. Eu posso escolher uma preferida. Eu prefiro que seja isso. Ok, tá, isso não é exegese, isso é apenas uma preferência a respeito de um texto que não está dizendo, porque não importa. O que importa é que havia alguma coisa que fez com que Paulo orasse insistentemente ao Senhor. É isso que significa dizer 3 vezes orei ao Senhor. E Deus disse, não, vou tirar, Paulo. Você vai viver com isso. Construam casas, casem-se, plantem pomares. Não é interessante que Deus não falou, planta uma horta para você ter o que comer? Ele falou, plantem pomares. Que dá sempre aquele sentido de frutas, não é? A palavra pode ser mais ampla do que isso no hebraico, mas ela tem essa ideia realmente de que você está plantando coisas que serão gostosas, que serão perfumadas, que serão coloridas. Não, você não vai fazer apenas, planta só isso e aquilo para comer, para poder fazer um pão todo dia. Não, plantem pomares. Aí tem mais, orem pela paz da cidade que tirou vocês lá de Jerusalém e trouxe para cá. Porque vocês vão se lembrar que quem fez isso, na verdade, fui eu, o Deus de Israel. Orem pela paz. Aí você olha lá um babilônio passar para cá, uma família babilônica passar para lá, e o que você faz? Você ora, Senhor, abençoe esse lugar, traz paz a esse lugar. Se há uma coisa que o crente não pode ser, seja na antiga aliança ou na nova aliança, é aquela pessoa vingativa. Eu quero é que eles sejam destruídos. Você conhece um profeta assim? Conhece o profeta? Qual é o nome dele? Jonas. Jonas, não é?
Eu quero vê-los destruídos. Senhor, não, que mensagem de alerta para eles, para quê? Não, eles estão lá, eu vou para cá. E Deus tem que ensinar a Jonas que ele não pode ser assim. Jonas, eu tinha o direito de destruir você é um pecador. Deus olha para cada um de nós e diz assim, eu podia simplesmente evaporar vocês, sem prestar contas a coisa nenhuma, nem a ninguém, porque eu não preciso fazer isso. E, no entanto, eu resolvi salvar vocês. Jonas, olha quanta misericórdia eu usei com você. Não é esse o tom em que o livro termina? Peraí, Jonas, então agora você está com pena de uma planta que você não fez nada por ela, nada. Eu fiz ela surgir aí, depois eu levei embora, mas você não quer que eu tenha misericórdia de 120 mil almas que não sabem discernir uma mão da outra. Eles não sabem a diferença do que é viver para mim ou não. Além de muitos animais. É isso que você quer? O crente não pode ser esse tipo de pessoa. Se em algum momento você alimenta isso com relação a várias pessoas, e talvez você faça isso. Sim, irmãos, nós olhamos aí, por exemplo, para o nosso judiciário. O papel do nosso judiciário, qualquer pessoa que abre os olhos durante a pandemia, por que você acha que a situação no Rio de Janeiro está do jeito que está? Quando as próprias forças de segurança aqui foram impedidas de agir. Isso para falar o mínimo. Falar o mínimo. E a gente fica assim, que indignação. O crente não pode ser vingativo. A gente tem todo jeito de colocar diante de Deus essas situações. Então Deus está dizendo o quê? Construam casas. Você está preparado para viver numa situação que não é aquela que você gostaria que passasse logo. E Deus está dizendo, não, você vai viver nessa situação. E vai durar um tempo. Viva essa situação. E não viva de qualquer jeito, não. Viva bem nessa situação. Então, por isso, eles iam construir casas, eles iam aumentar, plantar pomares e ainda iriam orar pela paz daquele lugar, porque é óbvio, se esse lugar tem paz, eu também tenho paz. É simples, isso é lógica, básica, é óbvia. Ele fala, na paz da cidade vocês têm paz. Pronto, está aí, final do versículo 7. Orem pela paz do lugar. Eles foram os nossos inimigos. Não, eu fui o inimigo de vocês. Se eles fossem o inimigo de vocês, eu os teria vencido através de vocês, como fiz inúmeras vezes na história de vocês. O problema é que vocês me fizeram inimigo de vocês quando quebraram a aliança, e então eu vim cobrar os termos da aliança, que vocês conheciam muito bem. E se sou eu, quem é que me impede? Então, ore pela paz do local. Ore pela paz da cidade. Estamos prontos para isso, irmãos? Para compreender isso, para colocar... Lembra do Salmo 31:15, que eu citei hoje de manhã? Senhor, o salmista diz, os meus dias, o meu tempo, estão nas tuas mãos. Coloquei lá. Pertence ao Senhor. O versículo 8, que eu já li, ele vai ser ressoado lá em 2 Timóteo 4:3, você se lembra? Você tem, Paulo está falando a Timóteo sobre doutrina de demônios, espíritos enganadores. Mas ele vai falar sobre as pessoas que procuram mestres segundo aquilo que elas querem ouvir. É tão bom, não é? Você se ilude. Você lá no fundo sabe que o negócio não vai ser aquilo, mas você se sente bem. E a gente precisa se sentir bem, né? Conforto acima da verdade. A verdade, ela é incômoda. A verdade diz, você não pode fazer isso. Se você fizer isso, você vai trazer morte sobre a sua vida. Há caminhos que aos homens parecem ser bons, mas os seus fins são caminhos de morte, diz o livro de Provérbios. E avisa, e avisa, e avisa, e a pessoa, não. Insiste naquilo que traz morte para ela. Mas ele falou, fulano falou. Aquele pregador disse. O profeta, o adivinho falou. Não, pode desfazer a mala, não. Deixa a mala pronta que a gente já vai voltar. Deus manda Jeremias escrever essa carta e diz, vão se cumprir 70 anos. Aí eu vou atentar para vocês e vou cumprir a minha promessa que eu fiz, trazendo vocês de volta. Então, vocês vão orar, vocês virão a mim de todo o coração, eu vou ouvir vocês.
Já falamos todos os versículos, eu quero enfatizar para terminar o maravilhoso versículo 11. Você imagina Deus falando isso, gente? Deus não tem que falar isso. Não há nada no universo que justifique Deus falar isso, a não ser seu imenso amor por pecadores. É por isso que no 7 do Cantor Cristão diz que das maravilhas, o seu amor aos homens perdidos é sempre a maior. Olha o verso 11. Eu é que sei. Acaso que Deus está dizendo, eu não posso fazer isso, eu vou abusar um pouco do texto, né? Se eu usar o carioquês aqui para interpretar, né? A nossa versão permite isso. Eu é que sei. Já deu essa resposta aí para alguém, alguma vez? Quem sabe sou eu. Eu é que sei. Você não sabe nada. É Deus falando isso. Eu é que sei que pensamentos tenho. Você se confunde, você está achando que eu não amo você está achando que eu abandonei você. Não. O próprio fato de você estar aqui significa que eu não abandonei você, que eu continuo mantendo os termos da aliança que você quebrou. E que eu vou cumprir os termos da aliança, porque quando você se arrepender, eu vou pegar você e levar de volta para a terra de onde eu tirei você. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mais, para dar-lhes um futuro e uma esperança. É isso que Deus quer dar, um futuro e uma esperança. A gente está querendo dar isso para vocês. É mais ou menos assim. Imagina a figura. Deus está com o futuro, com a esperança, está aqui assim, e um pouco passa para lá porque temos que resolver, temos que sair daqui. Como é que a gente volta para lá? Vamos no adivinho, vamos perguntar àquele profeta ali. Eu ouvi dizer que ele está profetizando que a gente vai voltar logo, e Deus está aqui, gente. O futuro e uma esperança. A minha aliança é a aliança de esperança e de paz com vocês. Mas a gente não está ouvindo, a gente está correndo para lá. Não, Senhor, eu tenho que me resolver, eu tenho que me resolver, eu tenho que me resolver. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal. Eu não estou brigado com vocês. Eu estou amando vocês. Por isso é que eu estou disciplinando vocês. Paulo vai falar isso em conexão com a ceia do Senhor em 1 Coríntios 11, quando ele diz que nós somos disciplinados pelo Senhor. Olha bem, no ambiente da ceia, no contexto da ceia, Paulo vai encerrando aquele texto dizendo, nós somos disciplinados pelo Senhor para não recebermos juízo com o mundo, para não sermos condenados com o mundo. Viu a diferença? Aí Deus está dizendo, eu estou cuidando de vocês, para que vocês não sejam condenados. São pensamentos de paz para dar um fim, para dar-lhes um futuro, uma esperança. Uma tradução possível que você talvez vá lembrar e conheça é para dar-lhes o fim que vocês desejam. Eu sei que vocês querem voltar para... Vocês não estão prontos ainda. Irmãos, Deus vai nos preparar para servi-lo. Deus vai nos preparar para enfrentar as situações. E a lição de Deus é sempre essa. E é isso que Ele passa para a gente. O que você faz com a criança? Você ensina ela, você treina ela para enfrentar o que ela vai encontrar pela frente. Isso é Provérbios 22:6, corretamente interpretado. Ensina o menino no caminho que ele vai andar. Significa, ensina a criança, ensina aquele que é menos experiente, preparando para o caminho que essa criança, o caminho não é o evangelho, você sabe disso, né? Os irmãos que estão aqui há mais tempo já sabem disso. O caminho não é o evangelho, não é a vida cristã, não é o amor a Deus, não. O caminho é o que vem pela frente, é o que aquela criança, no contexto dela, vai encarar. E o pai e a mãe, que são sábios, ouvindo a palavra de Deus, preparam a criança para encarar aquilo lá na frente. É exatamente o que Deus faz com a gente. Ele vai dizer, olha, a principal dificuldade que você vai encarar é seu próprio coração. A cada curva da esquina ele vai querer derrubar você. Mas eu estou com você e eu vou preparar você. Quando você estiver no ponto certo, você vai vencendo uma dificuldade. Depois você vence outra dificuldade. Depois você vence outra dificuldade. Cada vez se parecendo mais com Cristo Jesus. E na antiga aliança, enquanto eles estão aqui, apenas experimentando sombras de certas coisas, nós na nova aliança temos o objeto que causa a sombra. Cristo Jesus.
Por isso, Paulo diz, eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação. Eu fui soberanamente vocacionado para a salvação e agora eu prossigo para o alvo. Eu quero ser amoldado à pessoa de Jesus. Quero ver a pessoa de Cristo formada em mim. Eu quero ver a pessoa de Cristo formada nos meus irmãos. Porque tudo que importa para você realmente enfrentar dificuldades, inclusive não ser iludido, que você sabe o que Deus pensa a seu respeito, quem sabe é Ele, não é? Para você não ser iludido com isso, tudo que necessitamos é Cristo. Cristo como modelo, como fonte da nossa vida. Cristo, que é fiel, sempre fiel. Você pode contar com Ele sempre. Eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. A gente pensa na grande comissão como sendo apenas um mandamento missionário. Sim, certamente ela é isso, mas pensa bem, o que o Senhor Jesus está falando é a vida de vocês como um todo. Eu vou estar com vocês o tempo todo, até a consumação dos séculos. Eu não vou estar com você só quando você sai para pregar o Evangelho distribuindo folheto, ou quando você sai daqui e vai pregar o Evangelho lá do outro lado do mundo, ou em outro lugar. Não, eu vou estar com você o tempo todo. Eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Cristo é o cumprimento dessas promessas aqui, na vida de qualquer ser humano, não somente os hebreus, mas qualquer ser humano, qualquer pecador que venha a Ele de mãos vazias e diz, Senhor, eu não posso, eu não sei, mas o Senhor sabe, o Senhor pode, os meus olhos estão postos em Ti. É isso que a gente precisa ter em mente, é isso que a gente precisa fazer. Que o Senhor nos abençoe então, porque a aliança do Senhor continua sendo para nós uma aliança de esperança e uma aliança de paz. Isso não vai mudar, isso não vai ser quebrado. Você pode ficar, talvez, caminhando um pouquinho mais no deserto, talvez Deus tenha que botar uns 75 anos para você em Babilônia. Essa aí precisa de 80, porque está cabeça dura, não é? Mas se você pertence a Ele, aquele que começou a boa obra vai levá-la até o final. Porque Ele é fiel e nós podemos descansar nele. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Vamos ficar de pé e vamos encerrar. Vamos encerrar agora o culto. Perdão, essa parte. Pode ficar de pé, porque nós vamos cantar. O pessoal da música pode vir. Nós vamos cantar. Você que estava nos acompanhando até agora, Deus abençoe você. Tenha certeza de que no momento em que você se volta para Deus e caminha na direção dEle, é porque Ele mesmo já caminhou na sua direção com muito mais intensidade do que você é capaz de fazer. E nós convidamos você para que, quando possível, esteja participando do culto aqui, onde realmente o culto acontece. Rua Marechal Thaumaturgo de Azevedo, 115, Tijuca, no Rio de Janeiro. Se você estiver por aqui, será um prazer tê-lo conosco no culto. Deus abençoe a cada um que está nos acompanhando. Vamos orar então, após o que nós cantaremos e teremos o nosso período de oração. Pai querido, mais uma vez louvamos-te pela Tua palavra, Senhor. Que doce, Senhor Deus, é receber a Tua carta, dizendo, eu estarei com você ao longo desse momento da sua vida, ao longo desse momento em que você pensa em desistir, em simplesmente ir embora, em largar tudo, não. Eu estarei com você. Pode construir casa, pode permanecer. Não é exatamente o que você queria, mas é o que você precisa. Senhor, que maravilha ouvir isso do Senhor. E saber que os teus pensamentos para nós são sempre pensamentos de paz, de vida, de esperança. E que os teus pensamentos foram, de forma final, expressos na encarnação do Verbo, na pessoa de Cristo, que é a imagem do Deus invisível. E que veio para nos salvar. Que morreu para nos salvar. Que ressuscitou para nos dar esperança eterna e que nos capacitou a pregar e viver esse Evangelho, Senhor. Louvado seja, portanto, o Teu nome. Nós assim dizemos em nome de Jesus.